Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Eu quero mais uma vez compartilhar com todos vocês mais um vídeo. E agora nesse vídeo vocês vão acompanhar uma experiência que Deus deu a esse homem chamado Reinhard. Ele é austríaco e ele fez uma live no seu Instagram. Vocês vão ver o que Deus mostrou a ele. Irmãos, quando eu entrei nesse vídeo, eu vi tantos comentários, eu vi pessoas que choraram ao ver o testemunho de arrebatamento que este homem teve. Vi também pessoas dizendo que sua vida nunca mais será a mesma depois de ter visto este vídeo. Então eu quero compartilhar com vocês. O nosso irmão Reinhard, ele é autor de vários livros e ele tem dedicado a sua vida para construir abrigos para crianças que se encontram em estado vulnerável. Ele tem se dedicado muito à obra de Deus, mas veja agora o que Deus mostrou a ele. Aí a gente pode começar esses minutos nossos juntos aqui agora, tá bom? Bom demais. Vou dizer à vontade. Tá bom. Pronto. Restart. Hey guys, I'm Reinhard. Olá pessoal, eu sou o Reinhard. I'm a friend of Jesus and I'm a friend of Victor. Sou um amigo de Jesus e amigo do Vitor também. I met this young man last week and my heart was immediately connected with him. Conheci esse cara na semana passada e meu coração foi conectado imediatamente com ele. I want to share something today that has changed my life forever. E eu quero compartilhar algo do meu coração que me mudou assim para sempre. Um sonho profético. It was towards the beginning of the year. E foi nem no começo do ano. And in the dream, Jesus himself came to me. E nesse sonho, o próprio Jesus veio até mim. And he looked into my eyes in the dream and he said to me. E ele olhou nos meus olhos nesse sonho e falou o seguinte. He said, "Before this year is over, you will die and you will come to heaven with me." Ele falou, antes desse ano acabar, você vai morrer e você vai estar no céu comigo. That's all he said. Foi tudo que ele falou. And the dream was over. E aí acabou o sonho. When I woke up, quando eu acordei, I knew that this was a real prophetic dream from Jesus. Eu sabia que esse era um sonho profético da parte de Jesus. So I didn't say anything to anybody. Então eu não falei nada com ninguém. But I was kind of happy to go to heaven. Mas eu fiquei meio que feliz por saber que eu ia para o céu. My life was really great. We had a wonderful time in America. We lived in America. Então a minha vida estava muito boa. A gente estava morando nessa época nos Estados Unidos. A gente tinha uma boa vida lá. But then later on in the year, I think it was in October. Mas eu acho que um pouco mais à frente no ano, acho que lá para outubro já, I had the same dream again. eu tive o mesmo sonho mais uma vez. And Jesus came to me. E aí Jesus veio até mim. He said, "Before this year is over, you're going to die. E Jesus falou, antes desse ano acabar, você vai morrer. And you're going to heaven." E você vai para o céu. But then he added something. Mas aí ele adicionou algo. He said, "But then you will have the choice to come back to earth or to remain with me in heaven." Ele falou o seguinte, olha, mas quando você estiver no céu, você vai ter a escolha de ficar comigo no céu ou de voltar para a terra. And I told my wife. E aí eu falei para minha esposa. Told her that I dreamt this thing twice. E eu falei, amor, já sonhei isso 2 vezes. And that was also towards the end of the year. E aí agora estava no final do ano. So my wife asked me. E aí minha esposa me perguntou. She said, "Are you going to come back?" Ela falou, você vai voltar para cá? I said, "Sweetheart, I don't know. I haven't died yet." E aí eu falei, querida, não tem como eu saber, eu não morri ainda. She said, "Please come back for me. I need you." E ela falou, por favor, volta para cá, eu preciso de você. I said, "I can't tell you that. I haven't died yet." E aí eu falei para ela, não tem como te responder agora, não morri ainda. And then a couple of weeks later, E algumas semanas depois, I was in a deep sleep. eu entrei em um sono bem profundo. It was just before 2 o'clock in the morning. Acho que era antes de umas 2 da manhã ainda. I woke up because I felt somebody touch me right here by my hand. E eu acordei porque eu senti alguém me puxando pela mão. When I woke up, I looked and Jesus was standing next to my bed. E aí quando eu acordei, eu vi Jesus ao lado da minha cama. And he was holding my hand. He said, "Come on, Reinhard, it's time to go." E ele é quem estava segurando o meu braço, a minha mão, assim, falando, Reinhard, vamos, está na hora de ir. And I got out of my bed. Eu levantei da minha cama. We walked together through the closed door. E aí nós atravessamos a porta do quarto, que estava fechada, nós passamos por ela. And then we went into my living room. Chegamos na minha sala de estar. And he told me, "Sit down here, Reinhard." E aí ele falou, senta aqui, Reinhard. I had a favorite place where I was always sitting, which they call Daddy's chair. E eu tinha um lugar favorito para sentar na minha sala. E o pessoal, a minha família chamava a poltrona do papai. It's where I always sit to hang out with Jesus. E era o lugar que eu sempre me sentava para poder passar um tempo com Jesus. And he said, "Sit right here." E aí Jesus falou, senta aqui. And he said, "Let's go." Ele falou, agora vamos. And he never let my hand go. E ele não soltou a minha mão em nenhum momento
desde que a gente saiu do quarto e chegou na sala. And my heart began to beat really fast. E aí meu coração começou a bater muito forte. And then my heart stopped. E aí meu coração parou. And immediately I was in heaven. E aí, de repente, eu estava no céu. And Jesus looked deep into my eyes. E aí Jesus olhou bem nos meus olhos. Let me tell you something. E deixa eu te falar algo. There are no eyes like the eyes of Jesus. Não existe olhos como os olhos de Jesus. There is no love as deep as Jesus loves you. Não existe um amor tão profundo quanto o amor de Jesus por você. So when he looked into my eyes, there's two things I immediately knew. E quando Jesus olhou nos meus olhos, duas coisas eu fiquei sabendo imediatamente. I knew he loves me unconditionally and so deep. Através do olhar dele, eu sabia que ele me amava incondicionalmente, de uma maneira totalmente profunda. But I knew he has the greatest authority that exists. Mas eu também conseguia ver pelo olhar dele que não existe autoridade maior do que a de Cristo. But he never will use the authority to hurt me because he loves me so much. Mas ele nunca usa dessa autoridade que ele tem para me machucar, porque ele me ama demais. And then he looked into my eyes. E ele olhou nos meus olhos. He said, Ryan, remember? E ele falou, Ryan, você se lembra? I told you that you will come to heaven with me when you die. Eu te falei que você viria para o céu comigo quando você morresse. And then you can choose. E aí você podia escolher. He said, choose wisely. E ele falou, escolha com sabedoria. Because you cannot make the choice, you cannot change the choice. Porque você não vai poder mudar a sua opinião depois. And he said, I'm going to show you many things here in heaven. E ele falou, eu vou te mostrar muitas coisas aqui no céu. And then you can choose. E aí você vai poder escolher. And I stood next to Jesus. E aí eu fiquei pertinho de Jesus. And the first thing that came to my mind, E a primeira coisa que veio à minha mente, I never said one word. eu não falei uma palavra sequer. It was just in my mind. Foi só o meu pensamento. Maybe I need to go back to earth for Debbie. E aí eu pensei assim, nossa, acho que eu vou ter que voltar por causa da Debbie. Debbie is my wife. E a Debbie é minha esposa. I thought, because she said she needs me. Porque ela falou que ela precisava de mim. At that time, we've been married for about 25 years. E naquele tempo nós já estávamos casados há 25 anos. The moment I said this, No momento que eu pensei isso, Jesus again looked into my eyes. Jesus de novo olhou nos meus olhos. He didn't say one word, E ele não falou uma palavra também. but he spoke without opening his mouth. Mas ele falou em espírito, ele falou sem abrir a boca dele. But I knew what he said. It was so clear. E eu sabia o que ele estava falando, foi muito claro que ele falou sem palavras. He said this, Ele falou o seguinte, you think you need to go back because your wife needs you? ele falou, você acha que você precisa voltar porque a sua esposa precisa de você? He said, she has me. Aí ele me falou, ela já me tem. He said, I'm everything she will ever need for fruitful life. Eu sou tudo que ela sempre vai precisar para ter uma vida próspera e frutífera. I am her healing. Eu sou a cura dela, I am her lover. eu sou o amado dela, I'm her best friend. eu sou o melhor amigo I am dela, her husband. eu sou o marido que ela precisa, I'm her provision. eu sou a provisão na vida dela, I'm everything she will ever need. eu sou tudo o que um dia ela pode vir a precisar. I felt, in this sense, kind of embarrassed. You know, I thought, wow, I thought I could replace Jesus. E aí, de uma certa forma, me senti constrangido, envergonhado. Falei, nossa, eu estava pensando que podia substituir Jesus. But I just realized at the moment that if you have Jesus, you have everything. Mas naquele momento foi quando eu entendi. Se nós temos Jesus, nós temos tudo que nós precisamos. All these things in this earth that he gives us are wonderful. Sabe, todas essas coisas que Jesus nos dá na nossa vida é maravilhoso. Marriage is great. O casamento é ótimo, But marriage is only the picture of Jesus and me being united together forever. mas o casamento é apenas uma imagem, um símbolo de Cristo, o que vai acontecer com Cristo e comigo. Nós somos um, nós vamos nos tornar um, nós vamos nos casar. If we have him, what else do we need? Então, se nós temos a Jesus, do que mais nós precisamos? But he just looked at me and he just smiled. E ele só olhou para mim e sorriu. He said, let's go, Reinhard. I'm going Ele to show you falou, many things. agora tá na hora, vamos lá, Ryan, deixa eu te mostrar algumas coisas. He began to share his heart with me. And he began to show me many things in heaven. E ele começou a compartilhar do coração dele comigo, me mostrando várias coisas do céu. The whole atmosphere of heaven is indescribable. E a atmosfera presente no céu é indescritível. I saw many saints. Eu vi muitos santos. I remember I saw Paul. Eu me lembro, eu vi o apóstolo Paulo. You know, when I was in heaven, I began to understand Bible verses that I've never understood before. Sabe, quando eu estive lá no céu com Jesus, eu comecei a entender alguns versículos que eu nunca tinha entendido. There is a scripture that I always loved but never really understood. Tinha uma escritura, por exemplo, uma passagem que eu já havia conhecido ela, mas eu nunca tinha entendido o que ela estava querendo dizer. I believe it's Romans 8:18. E se eu não me engano é Romanos 8:18. I consider the suffering of this present world to be nothing compared to the glory that awaits us. E esse versículo fala, porque eu estou bem certo que os sofrimentos dessa terra não se comparam com a glória que em nós será revelada.
And I always wondered, what does it mean, the glory that is waiting for us? Sabe? E eu sempre ficava imaginando que glória que é essa que está prestes a ser revelada, que vai ser revelada através de nós. So when I saw the Apostle Paul in heaven, Sabe? Quando eu vi o apóstolo Paulo lá no céu, I saw a glory about him that is indescribable. There are no words. eu vi uma glória na vida dele que é indescritível. In heaven, people have different levels of glory. E sabe, no céu, as pessoas têm diferentes níveis de glória. Paul has one of the most incredible glories I've seen in all of heaven. E o Paulo tem uma das glórias mais incríveis das pessoas que eu vi lá no céu. He connects suffering for Jesus, which we voluntarily embrace, directly to the glory of the one that is waiting for E us. foi Paulo quem falou isso, ele quem fez essa conexão entre os sofrimentos que nós passamos aqui na terra com esse eterno peso de glória que será produzido quando nós formos para o céu. Ele que fez essa relação. He understood that because he was in heaven, the Bible says. E ele falou isso porque ele entendia essa realidade, de que isso era passageiro e de que isso produzia essa glória, porque ele já tinha estado no céu. É o que a Bíblia diz. So no wonder for him suffering was no big deal. Então é claro que para ele sofrimentos seriam coisas assim, sem importância. Everything that we embrace for the sake of Jesus, our beloved bridegroom, has a glory waiting for us. Porque tudo aquilo que nós abraçamos, mesmo os sofrimentos que nós abraçamos aqui nessa terra, que é por causa de que nós estamos seguindo ao nosso Jesus, isso produz uma glória para nós na eternidade. That nobody can ever take for us. It will last forever. E essa glória ninguém toma de nós, ela dura eternamente. When I walked with Jesus through heaven, Quando eu andava com Jesus pelo céu, everything prostrated before him. tudo se prostrava perante ele. The rivers came out of the riverbed and prostrated. Até os rios se levantavam, eles se erguiam para se prostrar diante de Jesus. The birds were singing the most beautiful songs, worshiping Christ. Os pássaros cantam, adorando, fazendo canções de adoração a Jesus, de maneira linda. The trees began to bow. Everything bowed before Jesus. As árvores se prostram perante Jesus, tudo se prostra perante ele. Everything focused on Jesus, not on Paul, not on David, only on Jesus. No céu, tudo está focado, está voltado para Jesus. Ninguém fica olhando para Paulo, ou para Davi, ou para grandes homens de Deus. É tudo sobre Jesus. But God allowed me to communicate with some of these saints. Mas Deus me permitiu me comunicar, falar com alguns desses santos. We were just walking to different places of heaven. E nós andávamos por diferentes partes do céu. The place with the most extraordinary joy. E é um lugar da alegria mais extraordinária que você pode imaginar. Let me tell you something. Deixa eu te falar uma coisa. I preached throughout the whole year all over the world. Olha, eu prego ao redor do mundo todo, durante todo o ano. But most meetings that I go to are not even close to any expression of heaven. Mas a maioria dos cultos, das reuniões que eu participo aqui, elas não chegam nem perto do que é o ambiente do céu. Occasionally, I go to a meeting, De vez em quando eu vou para cultos ou and reuniões there is this extraordinary, crazy, wild joy. e tem essa alegria incrível, selvagem mesmo, assim, extraordinária naquele lugar. That doesn't fit in a religious box. Que não se encaixa nesse quadradinho religioso. You know, you've got to sing these 3 nice songs, and then you've got to sing quieter songs and all this stuff. É, que não é esse cronograma de, vamos cantar umas 3 músicas alegrinhas, ali a pouco a gente coloca umas músicas mais lentas. You know, just like crazy, out of the box joy. Não, eu tô falando de uma alegria que é completamente fora da caixa em alguns ambientes. And I said to my wife, this is as close to heaven as it can get here on this E earth. quando a gente está nesses ambientes, eu sempre falo para minha esposa, esse ambiente aqui é o mais próximo que a gente consegue estar do ambiente que é gerado no céu. Heaven is not a religious place, it's an extraordinary place of joy. O céu não é um lugar religioso, é um lugar de extrema alegria. The colors are alive, everything is alive. Tudo lá tem vida, as cores têm vida. There are sounds that don't even exist on this earth. Tem sons no céu que não existem aqui na Terra. There are colors that you cannot describe because there are no words. Tem cores que você não consegue descrever porque elas simplesmente não existem aqui. In my family, we were 10 children, Na minha família, nós éramos 10 filhos, but 2 died when they were little. mas 2 morreram quando eles ainda eram bem pequenininhos. I have a brother who was born 5 years before I ever was born. Então, eu tive um irmão, por exemplo, que ele morreu 5 anos antes de eu nascer.
He died in a terrible accident. E ele morreu num acidente terrível. He fell in boiling water and died 3 days later. Ele era um garotinho e caiu num balde de água fervente. E infelizmente ele veio a falecer 3 dias depois de ter caído nesse balde. It was very painful for my E parents. foi muito doloroso para os meus My pais. parents never wanted to talk about it. E meus pais nunca falavam sobre esse acidente. So I didn't know. I just knew I had a brother who died in an accident. Então a única coisa que eu sabia é que eu tinha um irmão que morreu num acidente. I had no idea what it looked like. Mas eu não sabia como ele era. I'm almost 60 years old. Eu tenho quase 60 anos. So 65 years ago, we didn't have cell phones and photos and all this stuff. Então, há 65 anos atrás, a gente não tinha telefone, celular para tirar foto, nem fotografia das I pessoas. had no idea what it looked like. Então, eu não fazia ideia de como que o meu irmão, como que era a afeição dele, como que ele era. Jesus said to me in heaven, let me show you something. E aí Jesus falou para mim, quando a gente estava no céu, falou, deixa eu te mostrar um negócio. You know what? Every time Jesus looked in your eyes, it just melt. Sabe, e todas as vezes que Jesus te olha nos olhos, você simplesmente se derrete. When he touches you, you want nothing else, just him to keep touching you. Sabe, quando ele te toca, você não quer saber de mais nada, você só quer que ele continue te tocando. He's such a pure and perfect love. Ele é um amor tão puro e perfeito. And he just said, let's go and show you something else. E ele só falou, vamos lá, deixa eu te mostrar um negócio. And suddenly I saw a whole crowd of children. E aí, de repente, eu vi uma multidão de crianças. I mean, just hundreds and thousands of children. Sabe, centenas de milhares de crianças. And they were as happy as you can only imagine. E elas estavam, assim, felizes, muito mais felizes do que você possa imaginar. They just had the most incredible time. E elas estavam tendo, assim, desfrutando de um tempo mais incrível. And Jesus said, look at these children. E aí Jesus falou, olha para essas crianças. And that was just pure love and pure joy. Sabe, e havia ali um amor puro, uma alegria pura. And I just stood and I just looked. E aí eu só fiquei lá observando essas crianças. And then suddenly one of the children just left these thousands of children. Mas aí, de repente, no meio daquele tanto de criança, uma criança saiu And he began to run towards me. e ele começou a correr em minha direção. And I knew. E eu sabia. Nobody had to say anything. Ninguém precisou me falar nada. I knew that's my brother. Eu falei, esse é meu irmão. In heaven there is a knowledge that's beyond imagination. Sabe, no céu existe um conhecimento que é além da nossa imaginação. You know everything. Você simplesmente sabe das coisas, de tudo. So this kid runs towards me. Então essa criança começa a correr em minha direção. And I shout, Helmut! E aí eu começo a gritar, Helmut! That was the name of my brother who E died. esse era o nome do meu irmãozinho que morreu. And he shouts, Reinhard! E ele grita de volta, Reinhard! And he runs and we hold each other. E aí ele corre, dá um abraço e a gente se agarra. And we just hugged and didn't let each other go. Sabe, a gente se agarra e não larga mais. And then he went like this. E aí ele fez o seguinte. He pushed me back a little. Ele me afastou um pouquinho assim. And he looked at me. Ele olhou pra mim He said, Reinhard, e ele falou, Reinhard, I'm so happy that you were here. eu tô tão feliz que você tá aqui. How do you know I'm Reinhard? He wasn't even in earth anymore when I was born. Sabe, o Helmut, ele nem tinha me conhecido, ele nem tava mais na Terra quando eu nasci. But you know, Jesus showed me. Mas sabe, Jesus me mostrou. The saints in heaven, Os santos que estão no céu, they are not dead. eles não estão mortos. They are alive. Eles estão vivos. And they can see what's happening on earth. E eles podem ver o que está acontecendo na Terra. They are excited when Jesus' victory is established through us. Sabe, eles ficam animados quando a vitória de Jesus é estabelecida através de nós. They are cheering us on. Eles estão nos animando para continuar. They are the cloud of witnesses the Bible talks about in Hebrews chapter 12. É sobre essa nuvem de testemunhas que está descrito em Hebreus capítulo 12. They have a desire for Jesus' purpose to be established through you. E essa nuvem de testemunhas está animada por ver o propósito de Jesus ser estabelecido através de você. So we just hugged, and then he said this to me. E aí a gente se abraçou e ele falou o seguinte para mim. He said, I don't understand Ele falou, eu não entendo, Ryan. how anybody could be sad when I died and went here. Como que as pessoas puderam ficar tristes quando eu morri. He said, look at this perfect place. Ele falou para mim, olha para o lugar perfeito que eu tô. He said, look how happy I am. Olha o tanto que eu tô feliz. He said, look how beautiful here with Jesus. Ele falou, o tanto que esse lugar aqui é lindo com He Jesus. said, nobody needs to be sad when people go to heaven. Ele falou, ninguém precisa se entristecer quando as pessoas saem da terra e vão pro céu. You know, I've been married for 33 years. Olha, eu já tô casado há 33 anos. I love my wife passionately. Eu amo a minha esposa apaixonadamente. But I said to her, Mas eu já falei pra ela, if you go to heaven before me, se você for pro céu antes de mim, I will never cry one tear. eu não vou chorar uma lágrima. I'm just going to celebrate. Eu vou celebrar. Because I know you have arrived to the place where you were born for. Porque eu sei que você vai ter chegado no lugar que você estava destinado desde o seu nascimento a estar. So I can't cry.
Então eu não posso chorar por I'm isso. gonna call my friends and I said, let's celebrate Jesus with Jesus. Eu vou chamar os meus amigos e falar, vamos celebrar o meu Jesus, porque a Débora está com ele agora. She's at the very place that Jesus created her for himself. Eu vou falar, ela está no lugar agora que Jesus projetou para ela. So he just said, why are people sad? I don't understand. Então o Helmut falou isso para mim, por que as pessoas ficam tristes? And then he just turned around and ran back to the other kids. E aí de repente ele só voltou para o lugar onde ele estava com aquelas crianças. And we kept going, Jesus and me. E eu e Jesus continuamos andando pelo céu. I have to watch the time because there are too many things to tell. E eu tenho que ficar olhando aqui pro relógio porque tem muita coisa para contar para vocês. And then suddenly this woman, I see her from the back, E aí eu avistei uma mulher, ela estava de costas, directly to me. e ela veio até mim, e ela olhou nos meus olhos. She said, Reinhard, Ela falou, Reinhard, how good to have you here. como é bom ter você aqui. And she looked deep into my eyes. E ela olhou lá no mais profundo dos meus olhos, She said, please, e ela falou, por favor, never live for anything or live for anyone. Live only for him. And she pointed at Jesus. ela falou, nunca viva por nada, nem por ninguém, a não ser por ele, e apontou para Jesus. Only for him. Só viva por ele. She said, it's not for us. If you live life for anything or anyone except for him. Ela falou, não tem valor algum se você vive a sua vida para alguém ou para alguma coisa. Sua vida só tem valor quando você vive para Jesus. And she smiled and she radiated with glory. Sabe, ela sorriu, ela estava irradiando glória. And then she just went back. E She ela, left. e ela também nos abandonou, depois afastou. And she said, I need to show you something else. E aí Jesus falou para mim, eu preciso te mostrar outra coisa. When he said that, he had a look on his eyes. It's like kind of a cheeky look, kind of a, like, you know, very hard to describe. Então, e quando ele falou isso para Very mim, sneaky. quando ele falou assim, preciso ele te mostrar uma coisa, ele tinha esse olhar de brincadeira, essa pegadinha, assim, parecia que ele queria fazer uma brincadeira comigo. So I said, what are you going to show me? E aí eu falei, o que você quer me mostrar? He said, let's go. Ele falou, só vamos. And bang, we just arrived at this other place. E aí de repente a gente aparece nesse outro lugar, Heaven is so huge, e o céu é imenso, so beautiful. é lindo. I only live on earth because I have a purpose. I would rather be there. Eu só vivo na Terra hoje porque eu sei que eu tenho um propósito aqui ainda, porque eu preferia estar no céu. And we came into a place where there were thousands of houses. E aí a gente chegou num lugar que tinha milhares de casas, Beautiful, beautiful houses. casas lindas mesmo. And he said, look, E Jesus falou, olha, I built this house for you. eu construí essa casa para você. It's humongous. Era gigantesca. He said, do you like it? E ele falou, você gosta? But he always had this look on his E face. ele tinha esse olhar brincalhão no rosto. He said, let's go inside. E ele falou, vamos lá para dentro. And we walked right through the walls. E aí nós atravessamos as paredes And everything was blue and yellow. e tudo dentro da minha casa era azul e amarelo. Bright blue and bright yellow. E é um azul brilhante e um amarelo brilhante. Which are together my two favorite colors in the whole world. E são juntas as minhas duas cores favoritas no mundo todo. My wife thinks it looks like a circus. She thinks it's crazy. It's E- too bright. E quando eu falo isso para minha esposa e eu mostro o que eu gosto para ela, ela sempre fala que o que eu gosto parece um circo, porque é muito brilhoso, é muito colorido. Assim. If you come to my house, Então, se você for até a minha the casa, living room, the blue yellow. você vai ver lá na sala de estar uma tinta azul e uma outra amarela na My parede. office will hang out with Jesus, blue yellow. No meu escritório, onde eu passo tempo com Jesus, azul e amarelo. And she said, I built this for E you. aí Jesus falou, eu construí isso para você. He said, do you like it? E ele falou, você gosta? I said, Jesus, I love it. This is Eu amazing. falei, Jesus, isso aqui é lindo, eu amei isso. Listen, Escuta, there was a deep satisfaction in the heart of Jesus. havia uma satisfação profunda no coração de Jesus. Deep satisfaction. Uma profunda He satisfação. said, Reinhard, I made this for you. Ele falou, Ryan, eu fiz isso para você. You know, I remember, he said, I will go to prepare a place for you. Sabe, eu me lembro ele falando, eu vou preparar um lugar para você. Você lembra quando ele falou isso na Bíblia? John 14, verse 1. Lá em João 14, verso 1. Jesus had pleasure to make something that I enjoy. Jesus tem prazer em construir coisas que vai nos agradar. Listen to me. Escute, Nobody can enjoy the things of this earth in reality unless your heart has been conquered by Jesus. sabe, ninguém pode desfrutar verdadeiramente das coisas nessa terra se o coração não tiver sido completamente conquistado por Jesus. This is a strange thing. É uma coisa esquisita. If your heart is not being conquered by Jesus, Sabe, se o seu coração não foi conquistado por Jesus, you're always looking for things to satisfy você you. está sempre procurando por coisas para te satisfazer, But nothing satisfies you. mas nunca nada te satisfaz. Success in the ministry doesn't satisfy Sabe, you. o sucesso ministerial não te satisfaz, Money doesn't satisfy you. dinheiro não te satisfaz, The wife that you finally get to marry doesn't satisfy a you. esposa que você finalmente encontrou não te satisfaz. If you look for things to satisfy you, you will always remain empty. Se você busca por coisas para te satisfazer, você sempre vai continuar vazio. But once
Jesus has conquered your heart, Mas quando Jesus conquista o seu coração, everything he gives you will bring a satisfaction that you don't need to be satisfied, but you still enjoy it. tudo aquilo que você recebe te traz satisfação, mesmo que você não encontre a satisfação naquilo propriamente, mas você passa a desfrutar, se satisfazer nessas coisas. You can enjoy everything, Você- but you don't need it to be happy. Sabe, você pode desfrutar todas dessas coisas, mas você simplesmente não precisa delas para se satisfazer, para estar feliz. It's an incredible way to live life. É uma loucura mesmo, assim, é uma vida muito incrível de se So we viver. spent the time at our house. Então a gente passou um tempo lá na minha casa, no céu, Jesus talked to me about the incredible purpose that he will fulfill on this earth before he comes e aí back. Jesus falou do incrível propósito que nós tínhamos para cumprir antes dele voltar. Then he said, let's go, I need to show you something else. E aí ele falou, vamos para lá, preciso te mostrar outra coisa. And as we began to move away from my house, E quando a gente começou a se afastar da minha casa, Jesus began to have a sad face. Jesus começou a ter um olhar entristecido. I said, Jesus, E eu falei, Jesus, how can you be sad? como que você fica This triste? is a place of joy, it's heaven. Nós estamos no céu, um lugar de He alegria. did not say anything. E ele não falou He nada. went like this. Ele só fez assim. He pointed to the direction left from me, far from E me. ele começou a apontar para a direção, para minha esquerda, bem longe de mim. And I saw far in the distance E aí eu vi lá, bem longe, a huge place, um lugar gigantesco. like a construction site. E era como se fosse um lugar onde havia construções sendo The feitas. next second we were already there. E aí, em um segundo, nós chegamos bem próximo The desse whole time lugar. Jesus was sad. E durante esse tempo todo, Jesus estava triste. I said, Jesus, what is this? E eu falei, Jesus, o que é isso? He said to me, did you like your house? Ele falou, você gostou da sua casa? I said, I love my house. Thank you for building it for me. Eu falei, eu amei minha casa, obrigado por construir ela para mim. He said, this construction Ele falou, essas construções aqui are the houses that will never be finished building. são as casas que nunca vão ser concluídas a sua construção. Because these people will die without knowing me. Porque essas pessoas morreram sem me conhecer. And this makes me so sad. E isso me entristece. He looked again into my eyes. Ele olhou nos meus olhos. He said, Rainer, E ele falou, Ryan, you remember when you were sexually abused and it destroyed your life? você se lembra quando você foi abusado sexualmente e destruiu sua vida? He said, I love the people who abused you as much as I loved you. Jesus falou para mim, eu amo as pessoas que te abusaram sexualmente. Do mesmo tanto que eu te amo. He said, I died for them and I died for you. Ele falou para mim, eu morri pelos seus abusadores da mesma forma que eu morri por você. He said, I love the murderer as much as I love the people who they murder. Ele falou, eu amo os assassinos do mesmo tanto que eu amo as pessoas que eles assassinaram. He said to me, my children are so busy with their own lives. Mas aí Jesus continua falando, mas os meus filhos estão tão ocupados com a própria vida deles. They are so concerned about just their own little lives being happy and blessed. Sabe, eles estão tão preocupados em fazer com que a vida deles seja abençoada e seja boa, uma boa vida de se viver. That they forgot to care about the people who died without knowing me. Que os meus filhos pararam de se importar com as pessoas que estão morrendo sem mim. He said to me, E ele falou para mim, this hurts me very much. isso me machuca. Suddenly I remember the Bible verse. E aí de repente eu me lembrei de um versículo bíblico There is joy with the angels of heaven for every sinner that repents. que fala que há alegria entre os anjos e no céu por cada pecador que se arrepende. And I realized E eu me dei conta every sinner that dies, there is also sadness in heaven. que todo pecador que morre sem ser justificado por Jesus também acontece, gera uma tristeza no céu. And Jesus looked at the guy in the eyes. E aí Jesus olhou mais uma vez nos meus olhos. And his love just messed me up. E aí o amor dele me bagunçou de novo. He said to me, Ele falou para mim, Ryan, I told you can choose. Ryan, eu falei que você podia You escolher. can stay with me forever. Você pode ficar comigo aqui para sempre. What are you going to O que choose? que você vai escolher? And I looked at his eyes. E eu olhei para os olhos de And I Jesus. saw his love, but his sadness for people who die without E knowing him. eu vi o amor dele, mas eu vi a tristeza que havia em Jesus pelas pessoas que estavam morrendo sem I conhecê-lo. said, Jesus, I want to go back. E eu falei, Jesus, eu preciso voltar. I want to tell the whole world how much you loved them. Porque eu preciso falar para o mundo todo o tanto que o Senhor ama as pessoas. I don't want to preach religion. Eu não quero pregar uma religião. I don't want a church to grow because it's cool to have a big church. Eu não quero que uma igreja minha cresça porque é legal ter uma igreja grande. I want to tell people that Jesus loves them. Eu quero espalhar a mensagem de que o Senhor ama a todos. He gave his life for the worst people in this world. Sabe, Jesus entregou a sua vida
para as piores pessoas, para o pior tipo de pessoa daqui da terra. It's His love that constrains me. É o amor dele que me constrange. It is love that causes me to want to tell everybody you are loved by Jesus. E é o amor de Jesus que eu sinto na minha vida que me leva a falar para as pessoas o tanto que elas são amadas por Jesus. And then His sadness changed and He smiled. Sabe? E de repente a tristeza dele então se transformou, ele começou a He rir. said, well, then let's go back. E ele falou, então vamos voltar. And I was like torn, just totally torn inside of me. Sabe, eu tava completamente assim, contorcido no meu interior. I wanted just to stay with Jesus. Porque eu queria ficar com Jesus. But I knew there is a purpose I have to fulfill on this earth. Mas eu sabia que havia um propósito a ser cumprido nessa terra. It's to show with my life and to preach with my words how much He loves. Que era mostrar com a minha vida e pregar com as minhas palavras o tamanho amor de Jesus pelas And He said, pessoas. okay, let's go. E ele falou, então vamos. And I was back on the earth, E eu voltei para a terra, back into my body. de volta para o meu corpo. And in the morning, I Yeah. was dead almost 4 hours. E eu permaneci morto por cerca de 4 horas. And then in the morning when my wife woke up, E aí de manhã, quando a minha esposa acordou, after just a few minutes, depois de alguns minutos, I did not say one word to her. eu não tinha falado nada com ela. Didn't tell her that I died Não this falei nada que eu já tinha morrido, que After tinha ido pro céu. a few minutes, she said, Depois de alguns minutos que eu tava lá, you died last night. ela falou, você morreu ontem. I said, how can you say Ela that? falou, o que você tá falando? Como você fala isso? She said, you are not the same man that made the bed the night before. Ela falou, porque você não é mais o mesmo homem que foi se deitar na cama comigo ontem. There is something different about you. Tem algo diferente em você. Listen, my friends, Escuta, meus amigos. let the love of Jesus conquer your heart. Deixe o amor de Jesus conquistar o seu coração. Let His love constrain you. Deixe o amor de Jesus te constranger. Never doubt His love. Não duvide do amor dele. Make Him the center of your passion and satisfaction here on this earth. Faça de Jesus o centro da sua satisfação e da sua paixão aqui na terra. And then your life will make sense. E aí sim a sua vida vai fazer sentido. The church of my wonderful friend Victor A igreja do meu grande amigo Vitor has a prophetic name tem um nome profético, for love. por amor. That's the prophetic name. Esse é o nome profético. Because there is a generation rising here in Brazil and Okay. all over the world Porque está chegando uma geração aqui no Brasil e ao redor do mundo todo that are not religious, que não é religiosa, but they are conquered by the love of Jesus. mas é uma geração que foi conquistada pelo amor de And Jesus. they give the love of Jesus to everybody. E eles dão do amor de Jesus para todo mundo. Thank you guys for listening to me. Obrigado por me escutarem. I don't see you, but I love you. Eu não tô conseguindo ver vocês, mas eu amo vocês. Thank you, Victor. Obrigado, Vitor. I feel honored to be this little part of your life. Eu me sinto honrado de fazer parte da sua vida. Thank you. Ah, Obrigado. muito obrigado, Hard. Ora pela gente. Let's pray. Vamos orar. A gente. São mensagens que a gente recebe frequentemente. As pessoas, infelizmente, a religião fazem com que as pessoas duvidem frequentemente do amor de Deus por elas. E acho que a gente sabe que quando esse fundamento não está bem estabelecido, de que elas são amadas por Deus, é muito difícil você conseguir estabelecer uma outra crença correta sobre Deus se você não consegue ter bem fundamentado que Ele te ama. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, para mim, talvez seja o pilar mais desconstruído, né, pelo diabo na igreja. As pessoas se esquecem muito facilmente que elas são amadas por Deus. E qual que é o poder de poder dizer que eu sou amado por Deus, né? Não é simplesmente que eu sou amado, é entender que Ele cuida do que Ele ama. E que Ele abraça o que Ele ama, que Ele protege o que Ele ama, que Ele provê o que Ele ama. Então não é só Deus me ama, não. É entender o que tudo isso gera. Deus me ama e isso tudo é fruto do amor dele por mim. Isso. Eu acho que as pessoas perderam isso de vista, né? E uma das coisas que mais me deixaram impressionados com a sua vida, Raia, é que o tempo inteiro você fala essa palavra, Jesus me conquistou. O tempo inteiro. Eu me sinto conquistado por Jesus, eu me sinto conquistado por Ele. E eu acho que nós precisamos entrar nesse lugar. Que independente de qualquer outra coisa, se o senhor falou uma outra coisa, você que está me ouvindo aí, você vai saber agora, a gente estava lá na igreja, e a gente estava lá em cima no escritório de CDC, e um rapaz da igreja chegou nele, no Highland, e perguntou, você quer alguma coisa? Ele, não, tá tudo bem. Aí, não, pastor, você tem que falar alguma coisa, quero te servir de algum jeito. Aí ele falou assim, a minha esposa, ela pensa a mesma coisa há anos, porque ela sabe que eu não preciso de mais nada para ser feliz. Então, a sua satisfação em Jesus e a sua satisfação
em saber que é amado por Deus me tocaram muito, né? E eu sei que o poder do Espírito Santo ele vai além dessas telas. E eu sei que tem pessoas nesse exato momento sendo completamente tocadas pela simplicidade do seu entendimento sobre o amor de Deus. E elas estão desejando isso de todo o coração delas, né? E eu acredito muito que, independente de tela, independente de distância, como nós vimos aqui, são 7 nações aqui, talvez mais, a gente pode agora ter experiência com essa realidade desse amor de Deus, né? Então, eu queria muito que você orasse, né, por cada um dos nossos irmãos que estão. Amen. Oh, Father, we thank you. Oh, Pai, nós te damos graça. You're so beautiful. Deus tão lindo, You're so amazing. tão incrível. Thank you for sending your son Jesus to us. Obrigado por enviar o seu filho Jesus até nós. Thank you for giving the most precious thing to conquer our hearts. Obrigado por dar aquilo que é mais precioso para conquistar o nosso coração. Father, I pray that every person who is watching and listening, Pai, eu oro para cada pessoa que está ouvindo, que está nos assistindo agora, that they will be rooted and grounded in the love of Jesus que Christ. eles sejam enraizados e alicerçados em Cristo Jesus, no amor de Jesus. I pray that even throughout this day, Eu oro para que até mesmo durante esse you dia, give them many experiences of your deep love. o Senhor conceda a cada um de nós essas experiências com o seu profundo amor. You who can do so much more than we can ask and think. O Senhor que pode fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou falamos. Conquer our hearts every day, every moment of every day with your deep love. Nos conquista com o seu amor, com cada dia mais, com esse perfeito amor. Open the eyes of our hearts. Abre os olhos do nosso coração. Fill us with the spirit of wisdom and revelation to know you, how you really are. Nos enche de espírito de sabedoria e de revelação para que nós saibamos a cada dia quem tu és. Que bom. Mateus, você também, a gente amou você, sua esposa, Foi um prazer, meu irmão, uma honra estar com vocês. Amamos vocês também. e amo também. E vocês, meus irmãos que estão aqui assistindo a gente, eu sei o que é que vocês estão sentindo aí enquanto eu escuto o Ryan falar. O cérebro entra em parafuso, o coração dispara assim. Você fala, meu Deus do céu, realmente você olha para ele e fala, eu quero ir para esse lugar, né? Isso é legal. Então você que assistiu a gente aqui, você que passou esse tempo com a gente, que você experimente em detalhes na sua rotina esse amor e esse conquistar mesmo de Jesus do seu coração, tá bom? Nós amamos vocês e eu sei, tenho certeza absoluta que hoje é um dia de muitas experiências com o amor de Jesus. Amém. É isso. Nós queremos depois saber do seu testemunho e você pode mandar aqui pra gente, a gente vai ficar muito feliz de ler, tá bom? Obrigado. Amo vocês, do fundo do Tchau, coração. tchau. Amamos Amamos vocês. vocês. Tchau. E às vezes Beijo. algumas pessoas podem estar aí se perguntando, né, ao ver esse vídeo, se perguntando se realmente é possível, né, a gente estar no céu e ver pessoas no céu. Se existe mesmo pessoas no céu. E o texto, irmãos, que eu pego como base, né, para explicar isso, foi quando ele estava o ladrão da cruz ali ao lado de Jesus, e Jesus disse a ele que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o ladrão da cruz, nesse momento, ele está com o Senhor no paraíso. Por isso eu creio, irmãos, que isso é possível sim. Escute esse áudio, que explica isso perfeitamente. Escute bem. Onde estão? Essa é uma curiosidade minha. As pessoas que já se foram, que já não estão mais aqui, elas estão adormecidas? Eu tenho essa dúvida. Que pergunta maravilhosa que você fez. Haverá esse encontro depois? A gente vai se reconhecer? Seremos da mesma família ou não? Essa pergunta vale um podcast só para tratar desse assunto, mas vamos lá. Dá tempo. Vai ter tempo. Então, veja bem. O que acontece quando uma pessoa morre? Morreu. Tem várias propostas. Se uma pessoa é um ateu materialista, ele vai dizer, morreu, acabou. O homem é matéria, acabou. Cessou. Se a pessoa subscreve, por exemplo, a ideia romana e vai dizer, não, morreu, ela não era tão boa para ir direto para o céu, nem tão má para ir direto para o inferno, então ela vai para um purgatório. Sofrer, não se sabe quanto tempo, até purgar os pecados. Se a pessoa é espiritualista, vai dizer, não, morreu, desencarnou, reencarna, aí morre, desencarna, reencarna, morre, desencarna, reencarna, num processo ad infinito. Se a pessoa subscreve, por exemplo, a doutrina do Adventismo do sétimo dia, diz, morreu, fica dormindo, inconsciente. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz?
A Bíblia refuta todas as ideias que eu coloquei aqui. Quando um crente, vamos pegar uma pessoa salva, no momento que a pessoa morre, imediatamente que ela morre, está lá em Hebreus, que o espírito dela é aperfeiçoado para entrar na glória. Quando a pessoa morre, sendo ela uma cristã, salva pela graça, o que a Bíblia ensina? Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios 5,8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1,23 diz, morrer é deixar o corpo e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Apocalipse 14:13 diz que bem-aventurados são os que morrem desde agora, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Quando Jesus estava falando com aquele ladrão da cruz do lado direito, ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bom, Jesus naquele dia morreu. Já estava lá, ele não ficou descansado. Mas ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e o corpo dele foi sepultado. Então, Sim. quando um crente morre, nós fomos feitos do pó, somos pó e voltaremos ao pó. Então, o corpo vai para a sepultura. Sim. O espírito ou alma vai para Deus. Consciente. E começa a reinar com Cristo lá no céu. Desde Abel, aqueles que morreram em Cristo, estão todos lá reinando com Cristo, plenamente conscientes. Chamamos esse período de estado intermediário. Por quê? Porque esta pessoa não está ainda com o seu corpo, só a alma. A alma sobrevive sem o corpo não sobrevive sem a alma. Tá? Então, o que acontece? Quando Jesus voltar, aquelas almas glorificadas que estão lá reinando com Ele, voltam com Ele. Antes dos vivos serem transformados e arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Depois os vivos são transformados. E então, aquela alma que veio com Cristo na sua segunda vinda, recebe aquele corpo que todos ouvirão a sua voz e sairiam dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. João 5, 28 e 29. Então, esse corpo que vai ressuscitar imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, se une àquela alma glorificada. Mas seria um novo corpo, não aquele um que deixa, porque se a pessoa... Então vamos compreender isso que é maravilhoso. Não é? Tem continuidade e tem descontinuidade. Porque alguém que doou todas as partes, sei lá, o que faz? Continuidade significa que o José da Silva morreu. Quem vai ressuscitar é o José da Silva, não o Antônio Pereira. Sim. Então, isso é a continuidade. Qual é a descontinuidade? Semeia esse corpo corruptível, ressuscita corpo incorruptível. Semeia corpo em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corpo em desonra, ressuscita-se em glória. Deixa eu só ilustrar isso. Imagina o seguinte, que morreu o bebezinho no ventre da mãe, não chegou a nascer. Vai ser um feto glorificado no céu? Ou, pense comigo num vovozinho de 100 anos, de bengalinha. Vai ser um vovô glorificado no céu? De bengalinha? A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Todos nós teremos um corpo em pleno vigor. Vamos nos conhecer? É claro que vamos nos conhecer. Você já imaginou você morar no céu eternamente com alguém sem saber quem ele é? Agora nós vemos parcialmente, mas lá nós veremos e conheceremos como também somos conhecidos. O que não vai ter no céu, Karina, está lá em Isaías 65, é que nós não teremos lembranças de coisas tristes. Então não vai ser bom, porque se meu pai não foi, se minha mãe não foi, se meu marido não foi, se o meu filho não foi, se minha mulher não foi, se a minha avó não foi, eu vou chegar lá e eu vou ficar triste. Não, nós não vamos ter lembranças de coisas tristes. O céu vai ser um lugar onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O céu é melhor. Que coisa boa, hein? Meu filho quer saber se ele vai ter os brinquedos dele quando ele for pra lá. Ele fala, mamãe, posso levar tudo quando eu for? Posso levar os Legos? Não, ele tá melhor que eu. Sabe qual era a minha pergunta quando era criança? Será que eu vou poder levar a vaquinha que dava leite? Ele quer saber tudo isso. Falou, vai ter as coisas que eu gosto? Eu falei, vamos ter mais. E outra coisa, vamos poder comer no céu, sabia? Ai, que gostoso. Jesus, quando ressuscitou, já em corpo de glória, ele comeu.
Não é que vamos precisar comer, mas vamos poder comer. Glória a Deus, meus irmãos. Espero que esse vídeo, né, esse áudio final aí, possa ter tirado, se restou ainda alguma dúvida em alguém, que esse áudio aí possa ter tirado todas as dúvidas, né? E isso, irmãos, tem que ser feito dentro, né, dentro da palavra de Deus, porque ela que é a nossa bússola, ela que é o nosso manual de instrução, e é por ela que nós somos guiados, né? Não somos guiados por sonhos, não somos guiados por revelações, mas se isso estiver dentro da palavra de Deus, se isso te leva, né, para a palavra de Deus, pode ter certeza que isso é de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.